Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Léo, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal. Primeiro de muitos, primeiro e último, não sei, vamos ver como as coisas se desenrolam. Mas estou aqui e agora para falar sobre um tema assim que muito me interessa, uma coisa que é muito importante para mim e que acho que eu não podia começar minha jornada no YouTube falando de alguma coisa mais legal, que é Percy Jackson e os Olimpianos. A gente está aí há menos de um mês da estreia da nova adaptação de Percy Jackson, né, dos livros ali escritos pelo Rick Riordan. E eu sei que a ansiedade dos fãs mais antigos tá a mil. E assim, do mesmo jeito que tem gente muito ansiosa para essa estreia, eu sei que tem gente que não faz ideia do que seja Percy Jackson e os Olimpianos. Então preparei esse vídeo aqui justamente para te introduzir nesse universo, falar sobre qual é a da história, né? E enfim, comentar outros elementos importantes ali que eu acho que você precisa saber antes de acompanhar a série do Disney Plus. E eu separei um momentinho ali no final também para falar quais minhas expectativas em relação ao seriado, né? Como um fã antigo, falar o que eu acho que não pode faltar nessa nova adaptação. Então fica aí até o final, porque o papo vai ser bem bacana. Bora lá. Bom, vamos começar aqui com um breve contexto histórico. Percy Jackson e os Olimpianos é uma saga literária que surgiu da mente do autor americano Rick Riordan, ou mais carinhosamente ali apelidado pelos fãs brasileiros de Tio Rick. Rick Riordan era um professor de história em inglês. E ele tinha um filho, né, o filho mais velho dele, o Haley, para quem ele sempre contava ali histórias da mitologia grega, né? Porque o filho dele gostava muito disso, né? Então ele contava ali todos os contos mitológicos para ele, né? Só que um dia esses contos acabaram, né? Ele zerou o repertório. E aí ele começou a inventar, né? Colocando um personagem ali parecido, né? Com o filho dele no meio ali dos mitos gregos, né? Das histórias e tudo mais. E foi daí que surgiu Percy Jackson e os Olimpianos, né? Que acabou sendo uma saga composta por 5 livros, esses 5 que estão aqui do meu lado, né, desse lado aqui, ó, e são justamente esses 5 livros, né, que vão servir de base para a nova série do Disney Plus, né. A ideia, né, o projeto, ele se propôs a adaptar um livro por temporada. Então a primeira temporada vai corresponder ao primeiro livro, que é O Ladrão de Raios. Esse livro aqui, ó, vocês podem ver o meu, a edição ainda é antiga, né, da Intrínseca. Acho que os fãs mais antigos aí vão ver, vão ficar bem nostálgicos, inclusive. O meu, vocês podem ver que tá todo desgastado, né, aqui na lombada, de tanto que eu levava o livro pra escola, na mochila, enfim, e com o uso ele foi se desgastando. Mas essa vai ser a base para Percy Jackson e os Olimpianos do Disney Plus, sendo a primeira temporada composta por 8 episódios, adaptando este livrinho aqui. E depois de Percy Jackson e os Olimpianos, Rick escreveu várias outras sagas aí que se passam nesse mesmo universo, né? É o caso ali da outra coleção, Os Heróis do Olimpo, né? Daqueles outros 5 livros que estão ali do lado. Tem também as Crônicas dos Kane, né, que aborda a mitologia egípcia, Magnus Chase e os Deuses de Asgard, né, que é sobre mitologia nórdica, tudo ali conectado no universo, né, que é apelidado aí pelos fãs de Riordanverse, ou Riordanverso em português. Mas assim, o que você precisa saber para agora, se você quiser ler, né, para ter uma base para a série do Disney Plus, são esses 5 aqui, tá? Então o resto você pode ignorar. Caso você vá se interessando mais pra frente, você vai lendo tudo, né, para entender mais desse universo. Inclusive, se vocês quiserem, mais pra frente, eu posso fazer um vídeo explicando cada uma dessas sagas, né, cada uma dessas coleções aí dos livros, para vocês entenderem melhor, né. Mas, fica aí de sugestão, vocês escrevam aí nos comentários se vocês quiserem, tá? Beleza, mas sobre o que é, afinal de contas, Percy Jackson e os Olimpianos, né? Imagina o seguinte, deuses e monstros da antiga mitologia grega são reais e vivem entre nós, né? Eles estão aí nos McDonald's mais próximos, ou sei lá, vivendo em palácios no topo de edifícios, principalmente nos Estados Unidos, tá? Que é o país que tem mais concentração de deuses e monstros da mitologia grega por metro quadrado. Então assim, a primeira característica importante que você precisa saber sobre a saga é que ela mistura, né, elementos ali da antiguidade grega com coisas contemporâneas, né, coisas atuais. Então, como eu disse, né, às vezes tem um monstro ali perto do McDonald's ou perto de um monumento mais recente, né? Então isso é bem bacana e é uma característica assim marcante de Percy Jackson. Beleza, você já sabe que no universo de Percy Jackson os deuses existem. E esses deuses, eles se apaixonam e têm filhos com mortais, né? Filhos e filhas, no caso. E essas crianças, né, que são concebidas são chamadas de semideuses ou meio-sangues, né? E eles são ali os heróis na Terra, responsáveis por resolver as tretas dos deuses, né? Porque assim, os deuses não interferem em nada, mas acaba sobrando para os coitados dos filhos deles resolverem todos os perrengues, né? E no primeiro livro da saga, né, que é o Ladrão de Raios, o Percy, que é o protagonista, eu não vou falar de quem ele é filho para não dar spoiler, tá? Mas ele vai ter que resolver assim uma treta de proporções estratosféricas entre os deuses, porque roubaram a arma mais importante, mais poderosa do Olimpo, e claro, a culpa acabou caindo em cima dele.
Então ele que vai ter que se desenrolar aí para resolver esse problema. E assim, talvez você já conheça Percy Jackson, mas não necessariamente dos livros, né? Porque a saga já teve uma adaptação para os cinemas, né? Lá em 2010 lançaram o primeiro filme, né? Que era Percy Jackson, Ladrão de Raios. No elenco tinha ali o Logan Lerman, Alexandra Daddario, tinha o Pierce Brosnan, né? E grandes nomes aí, né? O primeiro filme, inclusive, foi dirigido pelo Chris Columbus, né? Que dirigiu Harry Potter e a Pedra Filosofal, Harry Potter e a Câmara Secreta, Esqueceram de Mim. Então, assim, tinham nomes de peso, né? E tinha tudo para dar certo essa adaptação. Mas as coisas não saíram como planejado, né? E as adaptações, elas foram um fracasso, assim, né? Tanto de crítica quanto de público, né? O primeiro filme ainda chegou a ter uma continuação, né? Eles adaptaram o segundo livro, que é o Mar de Monstros, né? Mas nunca teve um terceiro filme, né? Acho que a galera se desinteressou e a Fox, né? Que na época tinha os direitos, né? A Fox hoje comprada pela Disney, desistiu de fazer ali uma adaptação do terceiro livro, que é a Maldição do Titã. E assim, desde então, nós fãs ficamos sem uma adaptação de Percy Jackson, né? Para as telonas e telinhas, né? Até que a Disney anunciou um novo projeto em parceria com o Rick Riordan de adaptar os 5 livros de Percy Jackson e os Olimpianos para uma série de TV no Disney Plus. E pô, a empolgação assim da galera, né, dos fãs não poderia ser maior, né? Só que sempre fica aquele medo, né? E agora, né? Tipo, os filmes foram tão ruinzinhos, né? Tão fraquinhos, né? Não fizeram jus à história dos livros. Será que eles vão conseguir entregar isso na série de TV? Porque assim, do meu ponto de vista, né, os filmes eles pecaram muito em incorporar a essência dos livros escritos pelo Rick, né? Veja bem, um ótimo exemplo, eu acho que são as idades dos personagens, né? Percy Jackson e os Olimpianos é majoritariamente uma literatura infanto-juvenil, né? Então tem sim aquela cara mais infantil, digamos assim, na história. Óbvio, tem temas mais profundos ali, né? Mas, enfim, é uma parada feita para crianças e adolescentes, digamos assim, né? O Percy, no primeiro livro, ele tem 12 anos, né? E, né, eles contrataram Logan Lerman, né, para fazer o primeiro filme, e ele já tava ali na casa dos 18, sabe? E não só pela idade, mas eu acho que toda a temática, assim, todo o tom, né, acho que do filme, ele ficou um pouco mais adultizado, sabe? Não sei se foi exatamente uma estratégia, né, para tentar chamar um outro público, né, um público mais adulto para assistir os filmes, né? Mas tem umas coisas ali que destoam um pouco do que é a essência dos livros, né? Então, sei lá, tem a cena lá do cassino, assim, que eu acho que é uma cena que totalmente não tem cara de Percy Jackson nos Olimpianos, sabe? Que o Grover dança lá com umas mulheres, né? O Grover que é um personagem todo retraído, né, nos livros, e sei lá, né, parece que eles estão numa brisa ali de alguma droga, um LSD, alguma coisa assim, que eles comem lá umas plantinhas, né, ficam doidões, e tem nada disso, tá, nos livros, só pra você saber. Então, assim, são elementos que acho que eles colocaram mais ali no filme, que fizeram justamente com que os filmes não soubessem capturar aquele espírito aventureiro, né, e infantil no bom sentido que tem em Percy Jackson nos Olimpianos. Eu acho que é essencial, né, eles começarem com uma galera jovem, né, com personagens mais jovens, né, porque no livro a gente tem a oportunidade de ir crescendo, né, eu pelo menos tive, né, eu comecei a ler os livros ali quando eu tinha mais ou menos a mesma idade do Percy, né, eu devia ter uns 13 anos, né, e pô, fui crescendo e amadurecendo com esses personagens que vão crescendo, né, durante a história. Então é legal eles trazerem isso pra série, né, eu acho que isso é fundamental, né, cada temporada a gente vê eles mais velhos e mais maduros, né, mais inteligentes e sábios, sei lá. Então é muito importante isso, né? E eu acho que eles já começaram bem nesse sentido, porque eles escalaram atores já pra série, né, com idades correspondentes ali aos personagens nos livros. Então isso que eu acho que já é um ponto muito positivo, tá? E assim, né, eu falei bastante do tom da série, né, que eu acho que nos filmes eles tentaram adultizar um pouco a mais, né, e forçar a barra na comédia, assim, né, no que diz respeito a piadas um pouco mais adultas, né? E Percy Jackson é uma série com muito humor, tá? Não tô falando que eles não podem fazer um negócio engraçado ou coisa do tipo. Mas é um outro tipo de humor. O Percy, por si só, é um personagem muito engraçado, né? Os livros são narrados em primeira pessoa, né? Então, é ele contando a história pra você. E assim, ele é um cara muito pessimista, ele é um cara que reclama das coisas, e por isso ele é muito engraçado, né? Então você dá risada daquele menino de 12 anos, que assim, mal começou a vida e já tá cansado de se lascar, né? Ele tá cansado, o Percy, ele tá sempre cansado. Isso é muito legal, né? Tipo, você ri com ele, né? E enfim, com as interações entre os personagens e tudo mais, né? Então acho que é esse tom que eles precisam manter na série. E assim, apesar de ser uma história mais infantil, eu acho que Percy Jackson tem temas profundos, sim, né? Umas coisas sérias ali que eles precisam saber trabalhar na série também, né?
intercalar entre o tom mais humorado, mais aventureiro, e esses temas mais importantes, né? Temas que, assim, me ajudaram na minha formação como indivíduo, né? Porque, como eu disse, eu cresci lendo isso aqui, né? Então, assim, eles falam muito sobre amizade, sobre lealdade, responsabilidade, até responsabilidade emocional, assim, sabe? Então são coisas que eu acho que precisa manter, tem que saber intercalar, né? Eu acho que tem a hora de falar sério e a hora de brincar, né? Mais ou menos isso. Mas é aquela coisa, a gente tá falando de uma adaptação, certo? E assim, cada livro desses deve ter mais ou menos 350, 450 páginas, né? Eles não são muito grandes. E eles vão trabalhar ali, né? Pelo menos a primeira temporada, são 8 episódios confirmados, né? E eu particularmente acho muito, né? Isso é ruim, isso é bom. Cara, eu acho bom, porque assim, eles conseguem dar uma identidade nova para a série, né? Porque a coisa não precisa ser igual, eles não precisam fazer um copia e cola dos livros, sabe? Podem ver aí, as melhores adaptações não são tão fiéis assim quanto o pessoal fala, né? Harry Potter, Game of Thrones, Last of Us, né? Todas essas adaptações aí, elas têm uma identidade própria, né? Uma cara de novidade, né? E eu acho que com 8 episódios por temporada, eles têm muito espaço, por exemplo, para explorar personagens que são pouco explorados nos livros, né? Para dar ali uma importância a mais para certas subtramas, né? E enfim, até incluir novos personagens ou novas subtramas, né? Que às vezes fica muito bacana, né? Fica um negócio muito legal e dá uma cara totalmente nova pro negócio, né? Então eu acho importante ter isso sim, tá? Eu acho que aquilo de uma adaptação boa é uma adaptação fiel aos livros ou ao material base, 100% fiel. Não acho. Acho que uma adaptação boa, ela pega pontos importantes, ela mantém a essência, né, da coisa, mas ela renova, né, ao mesmo tempo. Ela traz algo de novo para quem tá assistindo ali, ou vendo, ou jogando, ou seja lá o que for. Para finalizar, uma das coisas que eu acho mais importantes de se ter na série, para que ela funcione, são os elementos dos livros, né, elementos icônicos ali, que criem uma unidade de universo, né? Então sabe quando você pensa em Star Wars e logo vem na sua cabeça Sabre de Luz, ou Millennium Falcon, ou os droids, né, que são muito icônicos, ou sei lá, quando você pensa em Jogos Vorazes e vem o broche da Katniss na sua cabeça, Harry Potter, você pensa em Hogwarts, nas cores das casas e tudo mais. Então, eles precisam fazer isso com a série de Percy Jackson, né? Precisa rolar uma conexão entre público e a obra através desses símbolos, né? Isso é muito importante, né? Dá uma originalidade para o universo, né? É uma coisa que, se você for ver, não tem nos filmes, né? É tudo muito genérico, muito igual a um monte de outras coisas, né? Então, tipo, beleza, tem o nome Percy Jackson, mas poderia ser qualquer outra história sobre mitologia grega, sabe? E não gera ali a conexão, né, entre os livros e o produto audiovisual. E assim, o universo do Rick nos livros, ele é riquíssimo em detalhes, né? A gente tem os chalés, né, dos meio-sangues, lá no acampamento meio-sangue, que inclusive é um outro elemento muito importante aí, tá, dos livros, para quem não conhece. E cada chalé representa um deus, cada chalé tem uma cor, é feito de uma forma diferente, um formato diferente, né? Tem, sei lá, as camisetas laranjas, né, do acampamento meio-sangue, ou sei lá, os monstros também, né? Uma coisa que ficou bem marcada para mim, né, quando eu li O Ladrão de Raios, né, quando eu tava relendo, na verdade, é que o Percy, ele fala assim, quando eles chegam lá no mundo inferior, eles veem o Cerberus, né, que é o cachorro do Hades, e ele fala, poxa, eu sempre pensei que o Cerberus fosse um mastim, sempre imaginei ele como um mastim, né, um cachorro da raça mastim de 3 cabeças. Mas na real ele é um Rottweiler. E esse tipo de detalhezinho gera uma identidade, né, de universo, né, uma unidade de universo. É importante que eles mantenham isso. Pelo que eu já vi dos trailers, né, eles estão mantendo esse tipo de detalhamento, esse tipo de elemento, né, que é importante ali para o universo, né. Inclusive o Cerberus eu já vi ali, que é um Rottweiler, né, e eu fiquei muito feliz com isso. Então acho que eles precisam manter, né, isso, espero que tenha mais disso nessa temporada, né, mais coisas que a gente não viu, né, para que aquele universo se torne uma coisa única, né, original e convidativa, né, divertida e imersiva. Acho importante falar aqui que o Rick Riordan, ele acompanhou o desenvolvimento da série desde o começo, ele é um dos caras que está mais empolgados com isso aí, e você ter o cara que criou tudo isso como seu principal consultor, é o caminho do sucesso, né? Veja aí, por exemplo, o Sandman, ou outras obras aí que tiveram os escritores, né, os criadores envolvidos, né? Eu acho que eles têm a faca e o queijo na mão, é só saber trabalhar direitinho esses personagens, né? Bastante carinho, e esse universo, né? E todos esses elementos ricos dele aí.
Isso tudo aí a gente vai descobrir no dia 20 de dezembro, né, quando a série for ao ar, com os 2 primeiros episódios. E vamos ver, né, se isso tudo que eu falei vai ser respeitado, ou vocês vão ignorar tudo e criar outra coisa genérica e ruim aí. Espero que não, sinceramente, porque isso aqui, como vocês acho que perceberam, é muito importante mesmo pra mim. E pra vocês, né, acho que pra muitos de vocês aí que estão vendo o vídeo também, né. Espero, lógico, que se torne muito importante pra outras pessoas, né, que estão conhecendo agora, que vão conhecer Percy Jackson pela série do Disney Plus, né? Sejam eles crianças ou adultos, né? E acho que é por isso que a série precisa ser um sucesso, né? Bom, gente, mas é isso. Essas são as minhas expectativas em relação a Percy Jackson e os Olimpianos. Espero também que tenha dado para entender, né? Você que não conhece a série, um pouquinho sobre o que se trata, né? A história. E é isso. Espero o melhor aí para Percy Jackson. Espero que a gente se divirta muito com essa série. Deixem aí nos comentários, tá? O que vocês esperam da série. Falem também se vocês gostaram do vídeo, surgiram temas, né, pro futuro, não sei, quem sabe aí fazer uma review, episódio a episódio, se vocês quiserem, se vocês gostarem aqui do que eu tô falando, né, vamos vendo, vamos vendo. É isso, gente, acho importante falar, né, que eu tô começando aqui no YouTube, e sou eu pra fazer tudo, né, sou eu pra gravar, sou eu pra roteirizar, sou eu pra editar, então não vai ter uma frequência muito grande, né, de vídeo por aqui. Espero aí poder gravar o máximo que eu puder, né, mas enfim, esse aqui não é o meu trabalho principal. Então, as coisas vão saindo aos pouquinhos, né? E, enfim, eu conto com a ajuda de vocês, né? Pra curtir o vídeo, pra compartilhar, pra se inscrever no canal, né? Ativar o sininho das notificações e pra me seguir, né? Nas redes sociais. Eu tô lá no Instagram como Leonardo Simidamori, né? @Leonardo Simidamori. Tô colocando aí embaixo pra vocês saberem como escreve Simidamori. Apesar que tá aqui no título do canal, então vocês já sabem. E no Twitter eu tô como Léo Simidamori, @Léo Simidamori. Me sigam nas redes, tá? No Instagram vai ter bastante conteúdo também, bastante vídeos curtos, né? Que eu vou gravando sobre temas diversos. E é isso, pessoal. Obrigado aí pela audiência de vocês nesse meu primeiro vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.